Redação Tropical. Informação com credibilidade. 9h24, é o nosso Redação Tropical de volta. Agradecendo o carinho da sua audiência, da sua conexão com a gente. Aliás, agradecer e muito aos nossos ouvintes que estão atentos aí. Estávamos com uma falha no áudio e um ouvinte nos informou e já solucionamos. Estamos aí ao vivo com áudio e imagem para você no nosso portal tropicalminas.com.br, no nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram e pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas. Agora chegou a vez da nossa entrevista de hoje, né, Mayra? Isso mesmo, hoje nós estamos recebendo o economista Amaury Gonçalves. Amaury, seja bem-vindo à Rádio Tropical, muito obrigada por estar aqui e esclarecer dúvidas importantes aos ouvintes. Obrigado a vocês, obrigado à rádio. No que a gente puder ser útil aqui, estou à disposição. Bom, tem tantos assuntos, né, que estão agora em alta para a gente abordar, Amaury. Vamos começar falando a respeito desse tarifaço, né, do Trump. Você, como economista, na sua avaliação, o que está por trás, né? Qual que é o objetivo dessa medida? Olha, o presidente Trump realmente veio sacudindo os mercados, né? Tirando todo mundo da zona de conforto. Ele tem uma pauta republicana, ele tem um compromisso de campanha e ele está colocando em prática aquilo que ele prometeu. Então ele está fazendo uma defesa enorme da economia americana, né? O MAGA, voltar de novo a economia, a grande América. Então, um dos objetivos dele é exatamente fortalecer internamente a economia. O que a gente percebe é que isso se deveu muito em relação à Covid. A Covid viu que as economias mundiais estavam muito dependentes da China. Né? Todos os insumos aí necessários, as coisas mais básicas, mais essenciais, acabam ficando dependentes da produção na China. Então, a globalização que ele tanto agora combate, ela levou para o mercado chinês a produção de produtos de tecnologia e também aqueles mais básicos. Então, ele quer retomar isso, ele quer retomar que as empresas voltem a investir dentro da economia americana, exatamente para trazer uma segurança desse ponto de vista. E para isso, uma vez que a economia americana tem um déficit mundial muito grande, cerca de $1 trilhão, ela compra do resto do mundo, mais do que o resto do mundo está comprando dela, ele então entende que isso é desproporcional e que o mundo tem que comprar mais produtos americanos e a América comprar menos do resto do mundo. Então, entre os países, né, que estão sendo impactados com esse tarifaço, o Brasil é um deles. E qual que é o impacto, então, específico do Brasil, principalmente nos setores de aço e alumínio? Olha, esses são os setores mais atingidos, né, inicialmente, porque tiveram uma sobretaxa, tiveram um valor aí adicional. Isso é muito ruim, porque nós somos uma economia emergente, uma economia em crescimento, e a contribuição das empresas que estão aqui, das siderúrgicas, da própria indústria de alumínio, principalmente o norte do Brasil, forte na indústria de alumínio, sente muito. E isso é sentido de que forma? Se não conseguirmos achar uma alternativa, um outro mercado para suprir essa demanda que vamos perder aí no mercado americano, isso vai representar menos produção. E menos produção significa menos renda, menos arrecadação de impostos, menos empregos aí gerados por essas indústrias. Na sua visão, o Brasil poderia ter reagido de outra forma a essas tarifas? Não, acho que a reação tem sido muito adequada, resolver isso pelos meios diplomáticos e não com bravatas. A gente já percebeu, até a própria China está percebendo isso, que bater de frente com o presidente americano não é uma boa política, até porque ele vai fazer uma retaliação ainda maior. Então é procurar os caminhos da Organização Mundial do Comércio, é procurar os caminhos da diplomacia para poder conversar com o lado americano e chegar aí a um bom termo. E como que o Brasil ele pode, né, se proteger economicamente de políticas externas tão agressivas? Olha, o que os americanos reclamam é que a importação de produtos americanos ela é muito facilitada, né? Ou seja, o Brasil taxa muito as importações americanas. E, por outro lado, os Estados Unidos não fazem uma taxação tão agressiva nas importações brasileiras. Então, ele quer uma reciprocidade. Ele quer que o Brasil diminua as tarifas que impõe sobre os produtos americanos que entram no Brasil, ou, caso contrário, ele vai também aplicar, e é o que ele está pretendendo, aplicar essas tarifas adicionais. É muito interessante que em 2018, no primeiro governo do Trump, o governo brasileiro conseguiu suprir esse aumento de tarifas que também foram aplicadas lá, através de um meio diplomático,
delimitando aí uma cota de produtos exportáveis aí do setor de aço, principalmente, que estariam isento dessa sobretaxa. Então, o caminho diplomático é a via mais adequada. Na sua visão, quais foram os efeitos imediatos, né, e de médio prazo do tarifaço na balança comercial brasileira? Olha, a gente vai sentir, até porque é interessante que a balança comercial brasileira ela é favorável aos Estados Unidos, ou seja, a gente acaba importando mais dos Estados Unidos do que exportando, então eles têm um saldo positivo com a gente, né? Não precisaria ter essas medidas nessa grandeza, porque a gente não está aí em superávit com os Estados Unidos, pelo contrário, nós temos um déficit. É muito diferente da China, que tem um volume de exportação de 500 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Desse déficit de 1 trilhão que os Estados Unidos têm com o resto do mundo, metade dele é só com a China. Então nós não estamos nessa conta, pelo contrário, eu volto a frisar, nós somos deficitários com os Estados Unidos. Ô Mauri, olha só, a gente já vem ouvindo por aí e vendo também alguns problemas. A população americana já começa também a dar sinais que estão de uma certa insatisfação. O que isso pode gerar também em termos de inflação para os Estados Unidos? Olha, essa é um resultado prático e de imediato, é um aumento dos custos. Até porque os sistemas lá de preços, eles correm muito rápido entre a política aplicada, né, combustível, por exemplo, a cotação do petróleo e o preço na bomba, eles caminham lado a lado. Não há uma demora, não há um prazo, né, um interregno, igual temos aqui no Brasil. Então lá eles sentem de imediato esse aumento de preço. E esse aumento de preço vai prejudicar, claro, aquelas pessoas menos favorecidas, que têm uma renda menor e que precisa desses produtos, né, os produtos chineses baratinhos, né, toda aquela gama de produtos que acompanham o nosso dia a dia, eles vão ter um aumento já de imediato. Então isso é muito ruim desse ponto de vista, ou seja, o consumidor americano vai sentir fortemente isso, mas a política dos Estados Unidos ele está querendo o quê? Gerar novos empregos, aumentar a economia americana, e para isso faz parte esse percalço. Ou seja, é um momento de agitação, mas que se pretende, a médio e longo prazo, tornar a economia americana mais forte, com geração de mais emprego, e essa competição e aumento de competitividade produz, a longo prazo, uma redução aí desses preços. Mas não deixe de ser dúvida, agora vai haver inflação. Num outro aspecto, eu vou até frisar isso, que quando a economia americana agora vai mal, é muito provável que o Banco Central americano vá reduzir os juros, e isso é bom até para o resto do mundo e para o Brasil principalmente. Abre um espaço muito forte para que nós também, nosso Banco Central, possa reduzir os juros. Na medida em que o Banco Central americano ele puxa muito o restante da economia mundial, um sinal positivo para a gente é a redução também dos juros por parte do Banco Central. Ô Amaury, essa prática americana não é uma novidade para quem, né, conhece de política, conhece tal, e nem essa tão próxima agora como foi no primeiro governo Trump, que inclusive o Biden manteve também, né? Enfim, essa taxação. Agora, a gente já tem histórias de anos, décadas atrás, que o americano já tinha essa prática. E houve uma recessão muito grande nos Estados Unidos. Há esse risco de uma recessão? Esse risco de recessão acontece porque a economia americana é muito fortemente dependente dessas importações, e esse desarranjo aí vai afetar as cadeias produtivas. De forma que você vai ter uma conjunção de uma inflação e de baixo crescimento, porque até essas empresas saírem do resto do mundo e voltarem para produzir dentro dos Estados Unidos, né? Isso é claro, com uma parcela, não são todos esses investimentos, isso demora tempo. Então, até esse ajuste acontecer, a economia americana vai diminuir a produção e vai ter como consequência ainda adicional um aumento de preço aí generalizado, sacrificando muito a população. O Brasil, eu acho que ele deu algumas respostas, né, negativas a essa situação. Inclusive, hoje entra em vigor aí uma lei que vai proibir, na verdade, que vai exigir o visto para americanos, pessoas da Austrália e Canadá, né, para entrar no Brasil. Qual que é a sua visão em relação a isso? Até porque, assim, nunca teve isso, o Brasil nunca exigiu isso, na verdade é como se fosse uma resposta, né? Tem que ser recíproco, porque nos Estados Unidos exigem o visto, então se o brasileiro vai, tem que ter o visto. E aqui no Brasil agora vai ser assim também. Isso do ponto de vista diplomático é mais uma situação de uma reciprocidade, ou seja, se eles exigem de nós, nós também temos o direito de exigir deles. Isso é o equilíbrio entre as forças na diplomacia mundial. O que o Brasil fez há anos atrás foi isentar canadenses, australianos e americanos. Com qual objetivo?
facilitar a vinda desses cidadãos de países mais ricos para que eles possam vir conhecer as belezas do Brasil, mas principalmente trazer dinheiro, fazer os gastos aqui no mercado de turismo, que é aí uma força mundial. A Europa vive muito disso, né? O turismo ele tem uma engrenagem e uma capilaridade muito grande dentro da sociedade, então nós precisamos inclusive melhorar a nossa receptividade para o turista, e essa política vinha atender isso. O governo, nesse novo cenário, que entendeu que não era mais necessário fazer essa política, e vai criar então esse empecilho a mais, uma cobrança aí de cerca de $80 pelo visto, mas é um visto muito mais simplificado, que pode ser retirado aí pela internet, acessando aí a página de vistos do Brasil. É menos burocrático americano, né? Sim, sem dúvida, muito menos burocrático. É simplesmente uma questão de fazer uma barreira simplificada, pagamento de uma taxa de $80 e o cadastro no site de vistos do governo brasileiro. Ô Mauri, voltando a esse assunto do tarifaço, que é o assunto do momento agora, só se fala nisso, e realmente a gente tem que ficar atento, porque pode impactar na nossa vida no dia a dia. As pessoas acham assim, esse negócio de China com os Estados Unidos tem nada a ver com isso. Não, vai refletir pra gente, né, talvez não agora de imediato, prazo, né? Mas vai começar a médio prazo começar e tal. Nessa quebra de braço, quem leva vantagem, na sua opinião? Porque a gente sabe que a China também é muito forte, né? Ela domina essa parte de mão de obra, principalmente a parte tecnológica, que o americano necessita tanto. Porque a gente sabe que o principal produto importado de tecnologia americana é o iPhone, que é o aparelho vendido no mundo inteiro, que qualquer um quer ter, né? E tal, enfim. Já fiquei sabendo, a gente noticiou aqui, através do nosso repórter Tropical e também do Redação, que a Apple já, antecipando esse furdunço todo, trouxe um montão de avião da Índia trazendo aparelho, porque o aparelho pode chegar a ter uma elevação de preço até $300 a $400. Isso é muito para o americano. É muito. Isso para a competitividade do iPhone realmente atrapalha enormemente o volume de vendas aí previsto, e isso afeta inclusive o preço dele em bolsa, afeta a rentabilidade da própria empresa. Mas até no caso brasileiro, a Apple tem uma unidade aqui no Brasil que produz muito para o mercado interno, exatamente, mas com importações aí de grande parte desses equipamentos todos da China, e eles são só acabados aqui, né? A gente faz finalizamos aqui a montagem do equipamento, mas eu acho para o Brasil não é nem uma questão de oportunidade, mas de um grande risco. Qual seja, se os Estados Unidos está bloqueando aí a entrada de produtos chineses, a China continua produzindo e ela vai querer colocar esse produto no resto do mundo. Então você vai ter uma enxurrada de produtos chineses aqui, a preços muito ruins, e que vai dificultar enormemente a indústria brasileira. Já teve informações que ela jogou na Europa, né? Exato. Inundou a Europa de produtos chineses. De produtos, e isso é uma competitividade ruim com as empresas brasileiras, porque eles têm uma fraca política de proteção ambiental, uma política trabalhista também muito desregulada. Então, uma série de custos que nós enfrentamos no Brasil, o produtor chinês não possui. Então, ele tem acesso a uma mão de obra com salários aviltantes até, muito baixos em relação à economia mundial, realmente coisas feitas com volume muito grande, mas de fundo de quintal. Então, para a indústria estabelecida, formal no Brasil, realmente é um desalento, porque o governo brasileiro precisa tomar contramedidas, para evitar essa enxurrada de produtos chineses ou desses outros países que não estão colocando, né, mais com tanto volume dentro da economia americana. Uma outra questão importante é que, para nós, pode significar até redução de preços. Por exemplo, se a carne tem dificuldade de entrar no mercado internacional, né, no mercado americano, ou a própria China também, tendo lá uma perspectiva de uma menor produção industrial, porque não tem mais a produção do grande mercado americano, que é um mercado de $30 trilhões, nós vamos ter alguma redução de preço. Isso é bom para o consumidor, mas é ruim, de novo, para o nosso parque industrial, porque com uma redução muito rápida desses custos para o produtor, por exemplo, de gado, se você baixar muito rapidamente esses preços, ele não consegue, dados os custos de produção. Você tem no Brasil um custo enorme de transporte, você tem toda uma cadeia tributária que sacrifica muito esses produtores, e o que vai acontecer num curto espaço de tempo? O produtor de gado começa a matar as matrizes, as vacas. Então, no ciclo seguinte, nós vamos ter uma menor produção
de gado, uma menor produção de carne, em função desses arranjos. Então, momentaneamente pode haver uma redução de preço, porque vai sobrar carne no mercado brasileiro, ovos, todos esses produtos exportáveis, mas, no segundo momento, a médio prazo, nós vamos ter uma escassez, né? Ou seja, os mercados se ajustam aí muito rapidamente e nós voltamos, então, à rotina nossa aqui de preços. Para a gente fechar essa questão do tarifaço, você acha que pode-se dizer que foi uma lição para o Brasil, né? Repensar, talvez, a sua dependência de alguns mercados? E o que você acha que nós podemos aprender com isso? Olha, no caso brasileiro, como a gente tem uma carga tributária muito elevada, e por que o mercado externo para a gente é muito interessante? Porque a gente não exporta grande parte desses impostos, né? Ou seja, senão nós não teríamos competitividade no mercado internacional. O que a gente precisa aprender é que o Estado tem que ser um pouco menor. O Estado tem que facilitar a produção internamente, localmente, para que a gente deixe de ser só exportador de commodity, mas também exportar outros produtos manufaturados. A gente precisa ter uma produção com maior valor agregado. É o caso do aço, é o caso do alumínio, ou seja, nós temos que ter uma pauta de exportação de mais tecnologia, né? Ou seja, avançar nisso, do que é importante. A carne, a soja, o frango, essas exportações são importantes, o petróleo bruto é importante, mas se a gente pudesse trabalhar mais esses produtos e exportar gasolina, exportar óleo diesel, nós estaríamos então exportando com mais valor agregado, trabalhando e processando esses produtos no Brasil. A gente está gerando aqui mais renda, mais impostos e mais empregos. A gente vai para o intervalo comercial, mas eu tenho também uma dúvida para a gente encerrar esse assunto do tarifaço. Tem coisa aqui, por exemplo, assim, o que isso pode impactar em empresas multinacionais? Por exemplo, a gente falou agora de que a China produz grande parte do que o americano exporta, enfim. Por exemplo, assim, vamos citar marcas. A Nike, por exemplo. A Nike é fabricada lá fora. No americano não fabrica uma camiseta lá, né? A marca é deles. A renda vai para os Estados Unidos, mas é tudo feito lá fora, né? Isso pode impactar até numa empresa dessa que patrocina vários times de futebol, o esporte e tal, de faltar produto para entregar, porque, por exemplo, assim, os caras estão tarifando aí com 60% aí em relação à China. Deixa eu falar, cara, não vou fazer para vocês. Entendeu? Não compensa para mim. Pode acontecer isso aí. E pra gente. E outra segunda pergunta. O mundo pode se juntar e isolar o americano em virtude disso? A União Europeia está tentando reverter isso aí. A China, já a briga tá feia, né? É um embate. Exatamente. O mundo todo fala assim, peraí, tá, você não vai ceder? Então a gente vai fazer um esquema nosso aqui, um grupo aqui nosso, e nós vamos deixar você de lado. Pode acontecer isso? Não, as chances são mínimas, até porque por conta do tamanho da indústria, ou do tamanho da economia americana. É uma economia que move o mundo. Ou seja, os americanos têm uma presença maciça em todas as partes do mundo, quer seja produzindo, quer seja importando, quer seja exportando. Ou seja, ele contribui enormemente para a dinâmica da economia mundial. Só para ter uma noção, a China produz aí quase que metade de tudo que é produzido é para o mercado americano. Então, nós temos essa dependência aí em relação à economia americana pelo tamanho do mercado interno, que é um mercado interno muito forte, são 360 milhões de consumidores, com um poder aquisitivo muito alto. Então, a Alemanha, a Europa, né, tenta se fortalecer na União Europeia, fazendo um grupo ali, muito mais para poder se fortalecer aí, uma hegemonia, né, econômica e política, mostrando essa unidade, mas de forma a extirpar ou colocar de lado o poderio e o tamanho da economia mundial, tamanho da economia americana, realmente é impossível. Até pelo poder militar que ela exerce em dar proteção à Alemanha, à Europa, ao Japão, à Austrália. Então... E essa questão dos produtos pode começar a faltar? Olha, como você falou, essas empresas, elas muito rapidamente alternam as linhas de produção, porque são máquinas e equipamentos que precisam só de mão de obra. Então, desloca da China para o Vietnã, ou para a Índia, ou para o Camboja, outras áreas ali da Ásia, que tem essa característica de mão de obra mais em conta, que é isso que garante, né, a lucratividade. Então, acho que essas empresas têm uma capacidade enorme de se remobilizarem rapidamente para produzir esses produtos, digamos, mais simples, que é tênis, camisetas, esses produtos mais, né, com menos valor agregado.
digamos assim, e que só precisa o quê? De uma máquina, equipamento e mão de obra barata. Então isso faça um arranjo muito rápido dessas questões. Ele até já cedeu algumas taxas de outros países, né? A briga, então... Ficou com a China. Com a China China que foi mais punida, porque agora ele deu 90 dias para todos os países com uma taxa de 10%. Ele fez um equilíbrio aí nessas taxas, colocou 10%, exatamente para dar tempo a esses países vir à economia americana, vir ao governo americano e tentar uma negociação caso a caso aí, mostrando, né, qual seria a melhor política para poder reequilibrar essas questões do mercado, do comércio internacional. Nós vamos para o intervalo agora rapidinho, né? Já Isso. já a gente volta e continua essa entrevista. Isso me assusta. Vamos lá, 9h44 aqui no nosso Redação Tropical. Tudo de bom pra você. Tropical. Redação Tropical. De volta, são 9h53. É a nossa entrevista hoje aqui no Redação Tropical. Isso, hoje nós estamos com a Mauri Gonçalves, ele é economista. Só quero fazer uma ponderação aqui, Kekel, né? Porque no bloco anterior nós abordamos a respeito do tarifaço e às vezes as pessoas deixam como menos importante, mas é uma coisa mundial, não sei o quê. Tem pessoas que não levam a sério, né, esse assunto. E a gente sabe que o nosso Vale do Aço, né, é muito impactado. Justamente por causa das indústrias que nós temos aqui. E esse impacto de mercado aí, se abala, se reduz produção, o que vai acontecer? Se não tem mão de obra, vai acontecer, infelizmente, demissão. E tem muita gente que trabalha nessas empresas, como Usiminas, a Peran, né, o Amauri? Sim, com certeza. Ou seja, a gente tem que ficar atento a esses dados, porque nós somos uma região que tem um produto exportável, não só no siderúrgico, como também temos celulose também. Isso, então a gente tem que ficar atento, porque são políticas que afetam o nosso dia a dia. Isso aí. Mas agora nós vamos entrar num assunto também muito importante, que foi lançado recentemente pelo governo federal, que é o empréstimo consignado para CLT, né? O que é isso? É uma modalidade de crédito recém-lançada pelo governo federal, na qual as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do empregado. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, recentemente passou a oferecer essa opção de empréstimo aos trabalhadores do setor privado, ampliando o acesso a crédito com condições diferenciadas. Mas a gente quer entender, Amauri, você que é um economista, pode explicar quais são os impactos positivos e negativos dessa modalidade? Olha, essa é uma política de governo, uma política de iniciativa, o crédito do trabalhador, permite aí que o trabalhador simule, né, diferentes cenários e propostas das instituições financeiras, escolhendo a que melhor se encaixa no seu perfil. Com isso, ele tem a possibilidade de colocar até 10% do seu fundo de garantia para garantir essas operações, né? Então é preciso ficar atento, porque você está colocando, né, os recursos aí de uma vida de trabalho para garantir esse empréstimo. Então eu acho que é importante ficar muito atento, principalmente com as taxas efetivas. Hoje você faz o cadastramento lá no site, no aplicativo, e a partir daí então você recebe ofertas das instituições financeiras, colocando então o crédito na melhor condição para você. É importante você ver quais são as contrapartidas que a instituição eventualmente vai oferecer, né? E qual que é a taxa efetiva. Isso é muito importante. Porque as pessoas podem empolgar muito e isso pode levar a um certo endividamento da população? Sim, endividamento e aquela situação de tornar a dívida impagável, sacrificando então parte da sua poupança de trabalhador, que é o fundo de garantia. Então é preciso ficar muito atento. Isso vira às vezes uma bola de neve. É uma dívida que vai se tornando impagável. Então a recomendação que a gente faz se precisar usar esse recurso, é usar realmente com parcimônia, com muita atenção. Principalmente aquele que está endividado no cheque especial ou tem um crédito direto ao consumidor, né, um CDC, com taxa mais elevada do que aquela que está sendo oferecida nessa modalidade de financiamento. Então você pega esse crédito e quita o seu cartão de crédito, quita a sua dívida de um crédito pessoal que você eventualmente já possua. É um assunto muito complexo, até porque é algo novo, né, Amauri? Sim. Mas assim, deve ser muito bem pensado, alguém que for querer investir nessa modalidade, até porque amanhã ou depois você não sabe, se você é demitido, você compromete seu saldo de FGTS, e aí? Sim, até do FGTS, não só o saldo, mas também como o seu acerto, né? O acerto aí na demissão, ele pode ser retido para poder quitar essa dívida. Pois é. Nós temos também uma facilidade de contratação do meio digital, então isso é um apelo muito grande para a gente poder pegar esse crédito, mas realmente ver se você precisa agora,
e ver se você tem condições de pagar, ver se isso está dentro do seu orçamento, se cabe pagar mais essa parcela, porque isso vai ser debitado mês a mês do seu salário através do E-Social, e essa dívida, é claro, precisa ser paga. Então é preciso estar atento aí a esses fundamentos. Ô Mauri, deixa a gente entender um pouquinho aqui, né? Eu faço aquele papel do desinformado que não entendo, para a gente informar nossos ouvintes que tenham dúvidas. Esse empréstimo, ou seja, pelo que eu entendi, é o seguinte: o dinheiro que é repassado para o FGTS vai ser para pagar esse empréstimo. Procede ou retira também do salário? Ou seja, eu tenho um salário de, vamos lá, 1.500, né? Tem que pagar uma prestação de 250 por mês. A gente sabe que não é 250 que vai para o FGTS, né? Enfim, é um valor menor, né? A taxa é o que agora? É 6%? O que é retirado para o FGTS do salário? A contribuição do FGTS é 8% do salário. 8%. Então vamos lá. Então vai chegar ali, eu tenho 1.500, chega ali a 110 reais. Digamos mais ou menos por aí. Então, mas eu tenho uma prestação de 250 que eu fiz no empréstimo. Então, o que acontece? Tira os 110 do FGTS e complementa com o salário, vai ser assim? Não. O depósito das empresas para o fundo de garantia continua normalmente, é uma situação à parte, não entra nesse empréstimo. Se você fizer um empréstimo de R$250, recebendo R$1.500 por mês, ele vai ser debitado do seu salário, do seu salário, tá? Como é o consignado da aposentadoria. Como é o consignado da aposentadoria. Não mexe em nada no seu fundo de garantia. Continua sendo depositado normalmente na conta lá em separado. É simplesmente no caso de você ficar inadimplente, o banco pode ir buscar retenção de até 10% do seu saldo do fundo de garantia. Ou no seu acerto trabalhista em caso de demissão. Ele pode bloquear uma parcela desse acerto, né, da demissão, para poder quitar a dívida que você tenha junto com a instituição financeira. Então, você tem que saber o seguinte: se eu ganho 1.500, tem todos os descontos, vem para 1.300, e eu tenho 250 de parcela, vai sair dos 1.300. Então, não mexe em nada nas contribuições que continuam sendo feitas normalmente para o fundo de garantia. Viu como é complexo? É complexo e é preocupante. A gente já sabe que tem muitos idosos aí aposentados, endividados em relação aos empréstimos consignados, né? Exato. Então, é uma coisa que tem que ser visto com muita atenção, porque em vez de tentar diminuir a bola de neve, ela pode aumentar mais aumentar. Ainda, né? O crédito ele tem que ser vantajoso, por exemplo, uma emergência que você esteja sofrendo, ou se você já está muito endividado no cheque especial, ou você está lá no cartão de crédito, procure primeiro fazer uma renegociação com o banco, tente puxar ao máximo, espremer ao máximo essa dívida para ficar bem menor, para então você poder pegar o consignado, quitar essa dívida e ficar devendo a um juros menor nesse empréstimo aí consignado do trabalhador. Outra dúvida aqui também, deve ser, de muita gente. A empresa no qual você trabalha tem que aderir a esse sistema, certo? Sim, a empresa ela não precisa fazer uma adesão formal, porque ela vai descontar no E-Social, no pagamento lá dos impostos, já vem descontar ela vai receber os informes através do E-Social de que ela precisa recolher os 250 desse trabalhador para fins de pagamento de empréstimo da carteira do trabalhador aí. Isso vai ser aberto para outros bancos ou só a Caixa? Não, todos os bancos, as cooperativas, todos estarão aptos a oferecer esse crédito do trabalhador. O trabalhador, nesse caso, então, vai receber propostas, ele vai fazer o cadastro e os bancos que tiverem interesse em emprestar para esse trabalhador, eles vão, então, entrar em contato, responder a essa proposta e o trabalhador tem a liberdade de escolher qual que é a melhor proposta que lhe convém em termos de prazo, em termos de taxa, porque as taxas também são diferentes, as taxas, principalmente, não têm limite, é preciso que o trabalhador fique muito atento, porque lá do INSS, do aposentado, você tem um teto, aqui, nessa do trabalhador não tem teto, então é importante que o trabalhador fique atento e pesquise bastante, tá? No futuro, ele vai poder, inclusive, fazer essa migração de dívida, Se tem uma dívida ruim, pode melhorar, porque imagina-se que a taxa desses juros aqui, uma vez que tem uma certa garantia do fundo de garantia, ela vai ser menor. Então, é importante ficar atento a isso. Tá joia. Muito bem.
Amaury, muito obrigada. Né? Esse assunto até posteriormente a gente pode trazer novamente, mais detalhado. Está muito no comecinho ainda, foi lançado recentemente, mas em breve a gente já vai poder falar mais a fundo, chamar, né? A gente tá junto aqui. Sobre isso. Porque daqui a pouquinho vai começar a chover proposta, né? Exato. Daqui a pouquinho é tudo quanto é banco mandando mensagem para você, chegando através de rede social. Vai ser um bafafá danado. Como foi, né, o do aposentado, né? Exato. Então, enfim, é isso aí.